Fala galera cartoleira, mais um Caioba Cartola Show. Como é que vocês foram na rodada passada? Eu vou dar um toque aqui, a pontuação do Dandan, mas já adiantando que eu no meu time pessoal fiz 72 pontos, ganhei 10 cartoletas, porque para variar resolvi dar aquela mexida de última hora, tirei Fausto Vera e tirei Bruninho, e coloquei Gabriel Menino e Vina. Só nessa besteirinha eu perdi uns quase 20 pontos. Legal, né? Bem pra caramba, Caio. Parabéns. Gente, sempre pedindo para vocês seguirem aqui, ativar o sininho, ficarem muito atentos, que agora o Cartola também está no TikTok e a gente quer a companhia de vocês. Tem muita informação, muito conteúdo para te ajudar na hora de escalar o melhor time para a rodada. E para hoje, a gente tem a presença dele, o Gato Mestre. Fala, Maynard, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Prazer ter você no programa. Fala, Caioba. Prazer é todo meu poder falar um pouquinho de Cartola aqui com você. Primeira rodada aí, acabou escapando alguns jogadores, né? Comigo também ali eu troquei o Hendrick pelo Arthur, aí o Hendrick foi melhor. E na lateral eu também estava com o Vanderlan, troquei pelo Juninho Capixaba, isso daí me rendeu perto de 15 pontos, mas segunda rodada aí vamos recuperar esses pontos e vamos que vamos. Quanto que você fez na última rodada? Na primeira rodada? Eu fiz 74 e alguma coisinha, perto de 75. O importante é a gente ganhar do Dandan. Dandan, beijo, meu amigo. Dandan, ó, primeira rodada aqui como convidado do Caioba, 61,70 foi a pontuação do Dandan. Mas na dica ele foi bem demais, porque ele apostou no Hendrick, o Hendrick era o capitão, então tem aquele 1,5 ponto, né, em cima da valorização, fez 11,25. Então, como tivemos um só programa, por enquanto, Dandan está no topo do nosso ranking com a melhor dica da temporada. Antes da gente falar do desafio, eu acho que a grande dúvida de todos os cartoleiros, né, Maynard, é o sistema de valorização. Como é que eu faço para ganhar cartoletas para essa segunda rodada? Você é o nosso gato mestre, fala aí. Eu acho que é a rodada mais importante para se valorizar, porque tem jogadores que, inclusive, se negativarem, eles vão também estar valorizando. Então, a dica é escalem aqueles jogadores que valorizaram na primeira rodada, tá? Logicamente que associado a um jogador que tem um potencial de pontuação, porque pontuando bem, vai ter uma valorização maior. Então, o sistema, quando calcula as médias, eles sempre, para essa segunda rodada, o indicado é escalar quem valorizou na primeira. Ou seja, tá no verdinho, escala o cara de novo, porque o sistema vai entender que ele precisa de poucos pontos para continuar aumentando o seu patrimônio. Tá no verdinho aqueles, inclusive, que valorizaram muito, até os mais indicados, porque, como você falou aí, quando o sistema calcula a média, como ele teve uma pontuação muito alta, com a média do ponto da segunda rodada, então aquele jogador também vai ter uma valorização muito alta, então é melhor até que se escale os jogadores mais valorizados ainda. Pensando nessa valorização, o desafio para escalar o time é justamente esse, tá? Você tem que escalar um time que tenha potencial de ganhos de cartoleta. Mas, como é a segunda rodada e o pessoal tá pegando pesado com você, vamos abrir uma exceção, Maynard. Você pode escolher um Cano, um Hulk, pode escolher um cara que não tenha só critérios de valorização. Você acha que vale a pena escalar para jogar a tua pontuação lá para cima? Fechado? Fechado. Graças a Deus, né? Porque a gente olha a rodada ali e vê um Cano jogando em casa com o Atlético Paranaense. E aquela coisa que, ó, veja, o indicado para valorizar são aqueles que valorizaram na primeira rodada. Ok, mas não quer dizer que uma pessoa que desvalorizou, mas se papocar de ponto ali, não valorize. Entendeu? Então, aquela balancinha de pontuação versus valorização cartoletes também é importante levar em consideração. Primeiro e mais escalado até aqui, nessa reabertura do mercado, e que me chamou a atenção, porque eu não imaginei que fosse ele, não. Gabriel Menino do Palmeiras. Palmeiras joga fora de casa, pega o Vasco no Rio de Janeiro, ainda tem essa dúvida se o jogo vai ser no Maracanã, se vai ser em São Januário, mas o Gabriel Menino surge aí como mais escalado nessa reabertura de mercado. Eu não concordo
com ele ser o mais escalado, por 2 motivos. Primeiro, joga fora de casa. 3 motivos. Primeiro, joga fora de casa. Segundo, a gente não sabe como o Palmeiras vai vir para esse jogo, pode ser um Palmeiras reserva. E terceiro, estamos falando de valorização, né? Gabriel Menino desvalorizou na primeira rodada, então vai de encontro com o que nós estamos falando aqui, com a primeira regrinha aí de ter um patrimônio aumentado, são jogadores valorizados. Então, assim, eu não vejo com bons olhos. Quer começar por onde? Calma, eu gosto de começar pela lateral. Podemos começar pela lateral? Você que manda, aqui você tem prioridade à faixa de capitão. Na lateral, para mim, são as posições assim, se não esses 2 nomes que eu vou dar, para mim estaria ali no top, talvez top 3 dos que de fato tem que estar no time de todo mundo aí. Porque a gente consegue unir o ganho de cartoleta com o ganho de pontuação, que são eles, a dobra do lateral do Fluminense, que é o Samuel Xavier. Você vê ali, ó, valorizou 4,10, joga em casa. Então, provável boa pontuação vindo por aí, se pegar um saldo, enfim, deu assistência do último jogo. E o outro lateral é o Alexander, se eu não me engano, ali é o Alexander. Ele é um lateral, mas joga de meia ali, né, no Fluminense. Então, um jogador barato que valorizou, ou seja, qualquer pontuação que fizer também ali vai estar valorizando e um excelente potencial de pontuação também. O Fluminense pega o Furacão no Maraca e o Fluminense tá voando, né? Impressionante o que tá jogando de bola o time do Diniz. Eu acho, inclusive, que da rodada é o time mais, assim, unânime em termos de escalar, que a gente vê ali o Flamengo jogando fora, o Palmeiras jogando fora, enfim, a gente vê medalhões ali jogando fora, o Galo fora contra o Santos. Então, dos times que vem mostrando um bom futebol, acho que o Fluminense é um que, para a rodada, se torna unânime aí de escalações. Vamos escolher um lateral para o banco? Pensando em valorizar também, pode ser o Marcos Rocha. Quer ir para a zaga? Para onde você quer ir? Vamos para a zaga. Na zaga, pensando em valorização, eu vou trazer nomes aqui que fogem um pouco do SG, né? Mas a gente tem que pensar em ganhar cartoletas. Então, os 2 nomes que eu vou indicar aqui, Léo Pereira, do Flamengo, apesar de jogar fora, mas foi um jogador que valorizou 5,58 cartoletas. Então, na sistemáticazinha ali de valorização, ainda que sem saldo, qualquer pontuação que fizer ali vai estar valorizando. E o segundo nome, nós estamos cheios de cartoleta aí, né? 127, então vamos de Maurício Lemos, do Galo. Valorizou 6,39. O preço inicial dele era 6, valorizou 6,39. Então, também, qualquer pontuaçãozinha que fizer, e é um jogador que já mostrou que tem média básica, além do gol que fez, meteu 4 desarmes aí na rodada, então mesmo que não tenha saldo, mesma ideia do Léo Pereira. Maurício Lemos é um jogador que vai valorizar demais. Galo joga fora de casa contra o Santos, Maurício Lemos fez 13,20 na última rodada, e o Léo Pereira, o Flamengo, agora de técnico novo, chegada do São Paulo, ele joga contra o Internacional no Beira-Rio. Então, vamos escolher um reserva para Maurício Lemos e Léo Pereira, um zagueiro para o banco de reservas. Pode ser o Nino, aí ó, provável saldo de gol, valorizou, pode ser ele. Você quer ir para o meio? Você deixa o goleiro para último sempre? Geralmente sim, Caioba. Eu também. Geralmente quando eu escalo meu time pessoal, eu escalo o goleiro por último. Cara, porque desde que a defesa difícil diminuiu a pontuação, então a gente foca goleiros que tenham SG. Então muitas vezes o goleiro que tem um provável SG são aqueles mais, ou podem ser aqueles mais baratos. Vamos para a meiuca então? Bora. Quem que eu penso aí? Também a gente tem que frear um pouquinho as cartoletas, porque primeira rodada ninguém tem muita cartoleta, né? Mas a gente tem aqui o Ranieri, com certeza é um jogador que vem valorizar demais. Joga em casa contra um Bragantino, né? Jogador que fez gol rodada passada, teve seus desarmes, então com pouca pontuação vai estar valorizando, então é um bom nome para a rodada. Segundo meia, que eu indico aqui, esse deve estar no meu time pessoal, já estou dando a dica aí para quem não é cartoleiro pro, que não tem acesso ao meu time, quem não for ainda pode fazer, que vai ter acesso a todo o meu time pessoal aí. Bitelo,
jogador que já mostrou que, ainda que no estadual já vinha com excelentes pontuações aí, se valesse pro Cartola. Primeira rodada com 5 desarmes, então vem de média básica, deve ter boas pontuações aí no decorrer do campeonato. E o terceiro, Caioba, eu ia pedir uma exceção, mas não sabemos como ele vai, mas que seria o Arias. Não jogou a primeira rodada, então o critério do sistema de valorização pode derrubar um pouquinho ele aí. Então não seria um bom nome pensando em valorização, tá? Então o terceiro nome, vamos escalar... de Arias, a gente te abre uma colher de chá, vai. Então bora, vamos de Arias. Vamos de Arias. E cuidado, sempre atento, porque o Fluminense tem jogo pela Libertadores no meio de semana, o Arias tinha um desconfortozinho muscular, então a gente não sabe se joga, se vai ser poupado no final de semana. É sempre bom ficar atento às lives do Cartola, a todo o conteúdo, não só aqui do YouTube, mas no GE. Globo também, para você não ser surpreendido de última hora. Bitelo, Arias e Ranielli, quem é que vai para o banco desse meio de campo? Pensando em cartoleta aí, um jogador também que mostrou uma boa pontuação na primeira rodada, Matheus Fernandes, era um jogador barato, pontuou bem e tem grande potencial de valorização. Ó. Rouba muita bola, né? Jogando fora, então, bom nome para rodada, tá? Não só para valorização, como para pontuação. Vamos para frente? Vamos embora. Primeiro nome, tá estampado aí, né, na tela. Cano, a exceção, mais uma exceção que você me deu aí. Mas o Cano, a gente tem que falar dele, porque mesmo tendo desvalorizado, fazendo gol e desvalorizado na primeira rodada, ele precisa pontuar bem para valorizar. Mas quem que não confia numa pontuação alta do Cano em casa contra o Atlético? Então, não tem nem o que pensar. Até porque, sempre bom lembrar, o Atlético, o Furacão, né, o paranaense, pega hoje o Atlético Mineiro pela Libertadores, o Galo que perdeu e o Atlético Paranaense empatou fora de casa. E na semana que vem, ou seja, a gente tem competição internacional, brasileiro e Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, o Furacão perdeu o jogo de ida para o CRB, se não me engano, por 1-0. Então, tem grandes chances de vir com um time bem mesclado para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, poupando os jogadores, pensando na volta da Copa do Brasil, né? Quem vem pro lado do Cano? Pro lado do Cano, eu vou escalar um jogador que surpreendeu todo mundo na primeira rodada, o gigante da colina que está de volta, Gabriel Peck. Joga em casa, já mostrou média básica, bate falta, finaliza demais, fez gol, deu assistência e joga em casa contra um Palmeiras que possivelmente pode vir com reserva, tem média básica, tinha uma pontuação baixíssima na primeira rodada, custava 6, valorizou 8,77, então pontuação mínima que fizer aí, já estamos no verdinho. E para fechar nosso trio de ataque? Calma que a gente tem que ver ali, ó, nós estamos só 11,46 de cartoleta, né? Ó, 11,46 ainda tem o treinador e o goleiro, hein? Um atacante, o treinador e o goleiro. Talvez na zaga ali a gente troque um desses dois aí. É possível fazer essas mudanças? Temos que fechar o time, né? Você manda aqui. Tá. Tira o Maurício Lemos e vamos ver um outro nome para o zagueiro aí, vamos ver. Mais embaixo, vamos ver, barato. Do São Paulo, se eu não me engano. Não é o Alan, não. É um que não jogou ainda. Tá custando acho que 4 cartoletas aí. Esse Lucas Beraldo. Joga em casa contra um América Mineiro, que pode ter um saldo. Aí eu acho que talvez a gente tenha que mexer no nosso banco, então, né? Isso. Porque aí não dá para ter o Nino. A gente tem que escolher um outro reserva. Pode ser o Duarte aí, ó. Joga em casa. Vamos voltar lá para frente, então. Vamos voltar para o ataque. No ataque, Caoba, pensando em cartoleta, o melhor nome para mim aí é o Vitor Jacaré, do Bahia. Fez 10,40 na primeira rodada aí, sem gol e sem assistência, tá? Só com finalização, desarme, enfim. Então tem média básica, custava 4 cartoletas, então mesma regrinha do sistema de valorização. Vitor Jacaré em casa. Vou escolher um atacante para o banco. Ah, verdade. Bastante Pode ser ou um ou outro, ou o Paulinho ou o Hendrick. Pela valorização, o Hendrick. Por ter sido um jogador barato que valorizou bem ali. E Hendrick já mostrou aí que piscou, ele marca gol, né? Quem vai ser o número 1 do seu time? Vamos no técnico antes, rapidinho. Quer ir pro técnico? Vamos embora, você manda. Tem pontuado mais, né? Eu acho que um nome bom para a rodada ali, ó, pode descer mais, por favor.
Pensando em valorização e também no possível pontuação boa, vai ser o do Cuiabá, mais embaixo, tá baratinho ele. Aí o Ivo Vieira joga em casa contra o Bragantino, valorizou 1,66. Tem o Renato Paiva do Bahia também, que é um bom nome, olhando aí os verdinhos que valorizou, mas eu acho que pode ser o Cuiabá. E goleiro? Goleiro, quanto temos? 5,90? 5,90 para escalar um goleiro de Marcos Felipe para baixo, ó. Tá. Ó, pensando em cartoleta, quem que a gente tem que ter? Os verdinhos e os baratos, né? Um nome bom ali é o Lucão, mas pode entrar em contradição um pouco nossa escalação por a gente ter o Ranieri no meio, né? E o Lucão no gol. Mas os dois nomes que eu indico seria John Vitor do Inter, pode ser ele, que valorizou bem, ou o Lucão do Bragantino. Então, John Vitor, o goleiro, e para o banco dele? O banco dele pode ser o Lucão, então. Ivo Vieira como treinador, John no gol, Alexander e Samuel Xavier do Fluminense nas laterais, Léo Pereira do Mengão e Beraldo do São Paulo na zaga, Arias do Fluminense, Bitelo do Grêmio e Ranieri do Cuiabá no meio de campo, Cano do Fluminense, Jacaré do Bahia e Gabriel Peck do Vasco na frente. Chegou a hora da faixa de capitão, que faz toda a diferença a cada rodada. Para você tirar o Dandan aqui, bater os 11,25 do Hendrick na primeira rodada. Essa daí não tem muita dificuldade. German Cano, com certeza o melhor nome do que temos aí. Sem dúvidas nenhuma. Mainardi, obrigado pela participação. Gostou do time? Gostei. Obrigado pelas exceções aí, né? Porque fazer um time só pensando em cartoleta, realmente a gente fica amarrado. Putz, preciso pontuar, mas lógico que cartoleta é muito importante, principalmente nessas primeiras rodadas, que são as rodadas que têm regras objetivas, mais ou menos assim falando. As outras são aquelas regras tradicionais que a gente conhece. E você continua lá no Gato Mestre? Continuo, né? Sou especialista lá do Gato Mestre. Quem não é cartoleiro pro, como eu estava falando, vire cartoleiro pro, porque é um benefício muito grande que vocês vão ter. Todo o painel do Gato Mestre de estatística, isso daí, você abre o painel do Gato Mestre lá, você navega por um dia lá e faz todos os seus cruzamentos de scout, de estatística, fora meu time pessoal, né? Eu que consegui ser o melhor cartoleiro dos últimos 4 anos, em média. Então, eu disponibilizo o meu time, passo dicas sempre participando das lives ali. Então, quem não virou cartoleiro pro aí, tá perdendo tempo. Fala aí, onde que a gente acha esse teu time pessoal? Divulga a sua rede social. Eu tenho meu Instagram, que é Victor_Mainar, tá? Mas meu time pessoal eu só divulgo depois que o mercado fecha. Antes do mercado fechar, só quem é pró, lá na aba do Gato Mestre, lá quando eu boto no Instagram também, para clicar lá no link para ter acesso ao meu time, mas tem que ser cartoleiro pró, então virem pró. Faz muito bem, porque aquele traíra do Caçocla, Dandan, chega na reta final do Brasileiro, Veloso, que tem cara de bonzinho, mas não vale nada, aí eles marcam, falam, Caio, participa da live, Caio, dá o teu time, aí eu dou, eles copiam e me passam na última rodada. Tudo malandrão aqui no programa. Não divulga, Mainardi. Então, tem uma liga nossa lá da galera do canal do Cartola, que é isso aí, eu acabo sendo imitado ali por alguns, né? Tem uns que copiam meu time, mas chega no final, se trocar um ou outro ali, eu vou passar, hein? Tô na cola. É isso aí, vamos pra cima desses caras. Obrigado, amigo. Obrigado pela presença. Caramba. Parabéns pelo trabalho, estamos sempre acompanhando, isso é muito bom e não é por acaso que você faz parte aí é o especialista do Gato Mestre. Valeu, Caioba, eu que agradeço o convite, obrigado a todo mundo aí que acompanha e boa rodada para todos, boa sorte, tamo junto. Semana que vem a gente está de volta toda terça-feira às 19 horas com um grande convidado fazendo a escalação da rodada e de novo, foca na valorização. Escala quem foi bem na primeira rodada, setinha verde e vamos para cima. Valeu!